E aí, galera, Giroflu, seu giro de notícias do Fluminense na área. E dessa vez o clima não é bom, né? Falar de uma derrota em clássico, doída, uma partida tenebrosa, horrorosa. O senhor Diniz, uma péssima atuação. Assim, o Fluminense estava irreconhecível, para falar a verdade. Não dá nem para falar que é irreconhecível, porque as últimas partidas desse ano, sobretudo falando do time titular do Fluminense, comandado pelo senhor Fernando Diniz, tem sido atuações parecidas com a de ontem. Essa que é a grande verdade. O domingo passado, um jogo contra o time reserva do Botafogo. Aí alguém pode dizer, o Fluminense também não estava com o time titular. Cara, isso é engenharia psicológica, sei lá. Não tem como dizer que não seria o time titular ali, porque tinha peças do time titular e não era um time alternativo como o time que o Marcão vinha colocando no começo do Carioca. Se fosse um time como aquele ali, pra dizer assim, não, o time foi poupado por conta da decisão contra a LDU, um grande esforço físico foi acionado por parte dos jogadores, eu poderia falar, realmente não posso falar nada. Mas não foi o que foi visto no campo. O Fluminense jogou com praticamente o que tinha de melhor à disposição naquele jogo. Então não dá pra dizer que não era o time titular. Era o time titular. Não tinha certas peças, por exemplo, o Fábio não atuou, foi dada a oportunidade ao goleiro reserva, que, pelo amor de Deus, que goleiro é aquele? Mas enfim, o Fluminense tem encontrado desculpas e maneiras de justificar o injustificável. Ontem, mais uma vez, o Diniz insistiu em uma formação absurda, esquizofrênica, que é colocar o Renato Augusto como um volante, como um cara de marcação. Cara, eu nunca vi na carreira daquele jogador ele atuando naquele momento, naquele setor do campo. Ele sempre foi um meia ofensivo, um cara que chega muito ali no ataque, que entra ali dentro da área para finalizar, para fazer um dois, uma tabela. Ele não é um cara de marcação. E agora o Renato Augusto se aproximando dessa aposentadoria ali, chegando ali seus 34, 35 anos de idade. Ele agora, o Diniz vai colocar e vai reimaginar o jogador como um volante. Pelo amor de Deus, isso não existe. Não existe. O Fernando Diniz tem que entender, e acredito que é um consenso da torcida, que o time do Fluminense, o elenco do Fluminense, é melhor que o do ano passado. Foram feitas contratações para justamente dar liga a esse time. Então, por que não contar com o Alexander? Já que eu não poderia contar com o André por conta da suspensão, poderia colocar o Alexander, fazer uma substituição mais simples. Poderia também colocar o Gabriel Pires, né, que teve até algumas boas atuações no começo do Carioca. Se queria colocar o Renato Augusto, ok. Mas poderia substituí-lo pelo Ganso, que também não tem tido boas atuações. Agora, colocar o Ganso e o Renato Augusto, sendo que o Ganso ele fica ali um pouco mais adiantado para tentar fazer algum passe em profundidade, colocar algum companheiro na cara do gol. E deixar o Renato Augusto como um cara da marcação. Cara, o Renato Augusto estava vindo buscar a bola com o Fábio. É absurdo isso. E praticamente ele fica apagado. Então, eles querem queimar um grande jogador, porque o Renato Augusto é um grande jogador. Ele tem os problemas físicos dele? Tem. Mas quando ele joga dentro da posição dele, dentro daquilo que ele foi, daquilo que ele tem se destacado nos últimos anos, ele vai ter boas atuações. O jogo contra a LDU, ele mudou a partida. O panorama da partida foi modificado completamente por conta da entrada dele também. Ele teve boas contribuições, sofreu pênalti, teve chances de gol, deu passes, aparecia em perigo dentro da área da LDU, coisa que não acontecia no primeiro tempo do jogo. Então, ele é um grande jogador. Agora tem que colocá-lo dentro de um esquema que o favoreça. Mas depois dessa partida contra a LDU, o Diniz insistiu em colocá-lo como um volante. Se o Renato Augusto fosse um jogador mais jovem, ainda no começo de carreira, ou que ainda tivesse alguma possibilidade de fazer alguma flexibilidade para que ele pudesse ter
uma atuação diferente, como ele fez com o Thiago Santos. O Thiago Santos, ontem, ao meu ver, ontem ele fez também uma boa partida. O único erro dele foi o lance que ele foi expulso. Ele errou um passe e acabou entrando errado no Cebolinha e foi expulso. Agora, ele fazer isso com um Renato Augusto é complicado. Pois é, e aí o jogo ficou nessa situação. O Fluminense foi amplamente dominado pelo Flamengo. E na coletiva o Diniz, ele é resistente e relutante em admitir que está errado. Eu acho que ele tem pensado assim, não, eu vou redescobrir o futebol e vou colocar o Renato Augusto como um volante. Ele vai perder a maioria das partidas assim. Pode ser que o Renato Augusto se adapte a essa posição? Quem sabe? Mas é muito improvável, muito mesmo. Então, o Fluminense tem uma missão dificílima. Teve até algumas pessoas que compararam o Fluminense no ano passado também perdeu o jogo da ida de 2-0. E o jogo da volta viram como é que foi. Mas o Fluminense atuou de uma forma totalmente diferente nos dois jogos. O Fluminense vinha fazendo uma boa temporada. O começo de temporada do Fluminense, para muitos, era apontado como um dos melhores times da América. O Fluminense veio oscilar ali pouco depois daquela partida ali que o Fluminense foi jogar no Mineirão com o Cruzeiro, com o Alexandre se contunde, né? E o Alexandre era uma peça-chave daquele time. E aí o Fluminense começa a cair de produção. O Fluminense ficou sem o Alexandre, aí foi colocando outros jogadores. E quando o Alexandre volta também de contusão, ele não consegue voltar com aquele ritmo de jogo que ele tinha. E aí foi dessa forma. O Fluminense conseguiu reverter na final, mas a gente sabe que o Fluminense vinha tendo boas atuações, embora tivesse perdido de 2-0 no jogo da ida. Mas no cenário atual desse ano é completamente diferente. Então o Fluminense perdeu 2-0, mas poderia ter sido por muito mais. Então é esse o grande problema do Fluminense da atual temporada. E aí para gravar, né, toda essa situação, teve aquele episódio tanto quanto polêmico, que não foi nem debatido tanto pela imprensa, mas que pode ter certeza que nessa semana as pessoas vão começar a lembrar. Que foi o episódio do churrasco com pagode no CT do Fluminense, às vésperas desse grande jogo. 2 dias, se eu não estiver enganado. Foi na quinta-feira. Sendo que o último treino foi na sexta, por esse jogo de sábado. Então, como é que fica a situação dessa? Um time que é comprometido, tá focado mesmo nesse jogo? Ou acha que esse campeonato não vale mais? Se não vale, bota o time em reserva e joga. Simplesmente. Poupa o time, evita de um jogador importante se comprometer com uma lesão que comprometa o encaminhamento da temporada, até porque a Libertadores está para começar, e tá tudo certo. Então, galera, foi algo assim terrível ontem. Espero que o Fluminense, principalmente na pessoa do seu Mário Bittencourt, né, e a diretoria do Fluminense, o Fred também como um diretor do Fluminense ali, tenha capacidade e também impulso de cobrar o Diniz. Por que dessas decisões? Será se essas decisões vão mesmo colaborar que o time evolua no decorrer da temporada? Fica aí o questionamento. Mas você, Tricolor, você acha que foi certo, que foi correto? Você concorda com a atitude do Diniz em campo, com a escalação dele, a maneira, a postura que o Fluminense se portou em campo? Deixa aí seu comentário. E é isso, galera. Saudações tricolores.